E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre trocas, né? Que é um tema bem complicado de explicar e entender, porque para saber avaliar bem trocas, né, a gente precisa saber estrutura de peões, boas peças, peças ruins, e também tem um time certo de trocar, né? Então por isso eu recomendo que vocês, sempre recomendo isso, né, para vocês verem o máximo de exemplos possíveis de peças boas, peças ruins, estruturas de peões, porque normalmente isso é ditado pelas estruturas, né? Quando uma peça é ruim, um exemplo prático aqui, né? A defesa francesa aqui, né? A estrutura já fala aqui que o bispo de C8 é uma peça ruim, que normalmente o preto já tem o objetivo de trabalhar isso tentando trocar o bispo de C8 ou ativar ele, colocar ele numa boa diagonal. Então, sabendo a estrutura de peões, vocês vão saber quais peças são boas e peças são ruins, tá? Né? Entre outros elementos. Eu vou tentar ilustrar isso mostrando uma partida do Boleslavski com Smyslov em 1948. Né? Então, foi uma Ruy Lopes, uma defesa Steinitz, e aqui o Boleslavski jogou com C4, que tem a ideia de controlar e reforçar aqui o controle sob a casa de D5. No entanto, enfraquece a casa de D4. Pensando nisso, Smyslov jogou bispo G4. A ideia das pretas é o seguinte, né? Vai trocar o bispo pelo cavalo para ter um controle maior da casa de D4. Então, uma dica legal para vocês também é o seguinte: cavalo C3, cavalo F6, H3, bispo por, dama por. Pensar nas casas, né? Claro, a estrutura de peões vai falar quais casas estão fracas, quais casas são possíveis pontos fortes para a gente colocar uma peça. E também outro ponto, você tem que uma maneira legal de você avaliar uma troca é o seguinte: depois dessa troca, quais peças no tabuleiro ficam ativas, né? Tenta fazer essa avaliação por peça, assim. Então, depois dessa troca aqui, né, as brancas estão cravando aqui o cavalo, então o cavalo não pode ir para D4 ainda. O bispo de E7 ficou meio ruim, ele está passivo para dentro da cadeia, então pode ser uma peça que a gente pode melhorar ou tentar trocar no futuro, né? O cavalo F6 é uma posição normal, ok. O cavalo de C3 é uma boa peça, ele vai acabar indo para D5 em alguns casos. O bispo de C1 ainda não desenvolveu, né? As torres ainda não desenvolveram, né? A dama também das pretas, as torres das brancas também não. Aqui o Boleslavski jogou com cavalo E2, o bispo E7, cavalo E2, né? A ideia é jogar com D4 rápido, mas está negligenciando o desenvolvimento. E aí veio o roque, né? E aí as brancas jogaram bispo por cavalo para evitar justamente que um cavalo possa ocupar a casa fraca. B toma C6, D4, que eu acho que é um pouco arriscado aqui, porque as brancas estão abrindo a posição, só que o rei dela não está rocado ainda. Com certeza que eu teria jogado roque, né? Sem sombra de dúvida. Mas aí veio D4, e aqui pensando nisso, o Smyslov jogou D5 aqui, para criar essa tensão central, né, e tentar abrir a posição, para ele conseguir explorar essa vantagem no desenvolvimento que as pretas têm, né? Então veio D por E5, bispo B4 cheque, cavalo C3, cavalo E4 e agora veio o roque. E aqui de novo, né, a gente tem que pensar na questão das trocas. O nosso cavalo está sendo atacado em E4, certo? Então o branco está ameaçando o cavalo por E4. O que a gente vai trocar? O bispo pelo cavalo ou o cavalo pelo carvalho? Bispo pelo cavalo ou cavalo pelo cavalo, né? É uma decisão tensa aqui, porque, bom, as duas vão estragar a estrutura de peões das brancas, mas a decisão correta seria jogar o lance bispo toma cavalo, né? Porque agora as pretas têm depois de B toma C3, vamos pensar nas peças que sobraram, né? O cavalo está numa bela casa apoiada por um peão no centro, então ele está bem. O bispo de C1 tem diagonais abertas, ok. A estrutura de peões das brancas está meio quebrada aqui na lado da dama, né? A das pretas também. E aqui vai depender tudo do que se as pretas conseguem ativar os dois lados vão tentar ativar as peças e vai tudo girar em torno disso, né? Mas aqui era importante tomar de bispo, porque se joga cavalo por C3, por exemplo, vem B tomar C3, bispo E7. E aí, por exemplo, o bispo F4, né? As peças das brancas vêm muito fácil pro jogo, né? Tipo torre D1, torre E1.
E acho que aqui o branco tem iniciativa, o peão de E é um peão que toma muito espaço das pretas, né? E aí veio o dama E7, atacando o peão de E5, C tomar E5, C tomar E5. Acabou corrigindo a estrutura das pretas, mas a ideia é que simplificar a posição com C4, né? Outra coisa aqui, né? As brancas trocam os peões potencialmente fracos delas, né? Então, a troca não é só em relação às peças, é em relação aos peões também. Então, C por D5, C por D5, C4. Né? O branco está usando temas táticos para conseguir se desfazer das fraquezas. Veio dama por E5, bispo F4, desenvolvendo e defendendo a torre de A1. E agora veio dama C3, para simplificar a posição e assim tentar explorar a vantagem no desenvolvimento. Não, desenvolvimento não, né? Na estrutura. E aqui as pretas não podem jogar dama, as brancas não podem jogar dama C3, porque leva cavalo C3. E aí as brancas perdem material, né? Porque não dá para jogar C por D5, porque tá levando cavalo E2 duplo. Então elas são obrigadas a jogar C por D5 e deixar dama por F3, G por F3, seguir o cavalo C3, bispo por e cavalo por D5. E eu acho assim, que se tivesse normal a estrutura das brancas, estaria mais ou menos equilibrado, né? Só para ilustrar, né? Caso, tipo isso aqui, ó. Dama C3, toma, bispo por, e aí rei H1, C toma D5, cavalo toma D5. Com a estrutura normal, acho que pode até ser mais... Não, deve estar mais ou menos equilibrado, mas a posição está um pouco mais aberta, o bispo pode trabalhar legal aqui, né? Só que, com a estrutura debilitada, tem um porém. O cavalo também luta muito bem contra estruturas quebradas, tá? Então aqui o cavalo é um pouco melhor e o preto tem uma certa iniciativa aqui. Veio torre de F-C8, colocando a torre na coluna C, torre de F-D1 e agora uma ideia bem legal do Smyslov, que é o lance torre C5 aqui. A ideia após a torre em A5. Veio torre D2, H6 dando ar para o rei, torre E1, torre de A-C8. E agora, eu acho que o Boleslavski deveria ter jogado rei G2 aqui. A ideia das pretas é o seguinte, no geral, quando você tem uma pequena vantagem, né, como é o caso das pretas aqui, por causa da estrutura pior das brancas, é legal tentar trocar um par de torres, para você tentar manter uma torre ativa, e aí a torre do adversário vai ficar passiva, né? Pensando nisso, as pretas têm uma ameaça estratégica que é a torre C1 aqui, trocando um par de torres. Por isso o rei G2. Mas aí ele jogou bispo D6 aqui, permitindo torre C1, torre toma. A barrinha morreu ali, né? Tá dando 0-0 faz 1000 anos. Veio o rei G2 e agora cavalo B6. Ameaçando o cavalo C4. E aqui, nesse final, tudo vai depender se as brancas vão conseguir ativar a torre, né? Que a resposta é não, na verdade. Veio o bispo G3, torre C6, evitando torre D6 aqui. Rei F1. Talvez torre D6 aqui fosse uma ideia, mas depois de torre por, bispo por, a estrutura das brancas continua sendo um problema aqui. E aí o rei das pretas pode acabar ativando aqui via F6 e rei E6 rápido, né? Mas aí veio o rei F1, F6, rei E2, rei F7, rei D3. E agora quando pôs o rei em D3, jogou torre C5 aqui o Smyslov, com a ideia de jogar torre A5 e pressionar o peão de A2, ou torre H5 também pode ser uma ideia, ou torre F5 também pode ser uma ideia, né? Aproveitando que os peões estão quebrados aqui. Então aqui a posição já não está fácil para as brancas. Veio torre B2, cavalo D7, rei D4, torre A5. E aí aquela coisa, né? A torre das pretas é uma peça ativa, já que ataca o peão de A2. E a torre das brancas é uma peça passiva, já que apenas defende. E aí se tivesse um par de torres a mais, né? Tenta imaginar uma torre das pretas, sei lá, em A8 e a outra em A1. E a torre das brancas em A1. Né? Deixa eu colocar de verde aqui. As brancas poderiam deixar a torre de B2 na defensiva e ativar a outra torre, né? Então essa é aquela ideia de trocar um par de torres, tá? Então é baseado nisso. Só que aqui não dá, né? Não tem nenhuma torre a mais para nenhum dos dois lados, então as brancas vão ter que ficar com essa torre passiva aí. Então veio a torre C2, rei E6 centralizando o rei, torre C6 cheque, rei F5, torre C7 cavalo E5, atacando o peão de F3. Se torre G7, vamos de cavalo F3 mesmo, e depois vai cair o peão de A2.
né? E aí as brancas ainda tem muitos problemas para resolver. Veio torre C5 tentando trocar as torres, né? E aqui jogou com torre A3 o Smyslov. Dava para ter jogado torre A2. Era uma... Ah não, tava levando F4, né? Então tinha um lance aqui pro preto que eu lembro nas análises. Na partida o Smyslov jogou torre A3, mas talvez torre C5 aqui seja ruim, né? Porque depois de rei C5 tem um contra-jogo aqui em cima do peão de A. Mas aí veio torre A3, bispo por E5, torre A4 cheque, né? Porque, bom, se jogar F por, torre por... Ah, dava para jogar ainda, mas eu acho que está simplificando demais já o branco ficar com esse peão a mais. Mas aí seguiu torre A4 cheque, torre C4, F também 5 cheque, e depois rei D5. Na verdade era aqui, né? Que, bom, o Smyslov jogou torre por A2, mas torre por C4 ganhava o final, né? Porque depois de F4 vai cair tudo aqui. E aí, então, por exemplo, depois de rei C5, rei também F3, rei B6, rei por F2, rei por A6 E4, né? Promovemos primeiro, sem sombra de dúvida. Mas ele preferiu manter as coisas mais simples com torre por A2. Veio torre G4 e depois de G5 o Boleslavski abandonou, porque o final de torres é totalmente triste aqui. A torre das brancas não tem uma boa casa por aí e os peões continuam fracos ali na ala do rei. Tá? Eu acho que essa partida ilustra muito bem essa questão das trocas, né? Primeiro a troca aqui do bispo pelo cavalo, né? Para controlar a casa de D4. Depois a troca desse bispo pelo cavalo. E depois a questão das trocas das brancas, né? Simplificando a posição por causa devido à estrutura. Né? E depois a troca das torres ali. E claro, né? As pretas explorando a debilidade dos peões das brancas. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.